Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Por conta dos decretos em vigor aqui na nossa cidade, nós estaremos realizando a palestra do tratamento espiritual no formato presencial, das 18 às 19 horas, e também online, aqui pelo canal do YouTube e pela rede social do Facebook. Eu convido vocês a participar conosco dessa palestra e, nesse instante, fechar os nossos olhos para a prece de abertura. Senhor Jesus, te agradecemos por mais uma semana estarmos juntos aqui, aprendendo, conhecendo e tentando nos melhorar perante as adversidades da vida, perante as nossas dores, que possamos entender cada uma delas e que ao final possamos sair revigorados, com a energia e com a fé restaurada. Graças a Deus e que assim seja. Providencie um recipiente com água, que ao final da palestra haverá o passe espiritual à distância. Agora você ficará com o palestrante Marco Antônio de Goiás, com o tema Obsessão e Alcoolismo. Boa noite, meus irmãos. Eu sou Marco Antônio. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração, essa casa espírita, para dar seguimento ao nosso tratamento espiritual. Essa sala é intitulada Evangelho e os Vícios. O assunto que nós vamos falar essa noite é sobre o alcoolismo. Vamos começar com a passagem de Paulo, uma carta aos Coríntios. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, meus irmãos, somos templo de Deus, onde Ele habita. E precisamos cuidar desse templo. Precisamos cuidar do nosso corpo físico, que é a morada do nosso espírito. E perguntamos, o que temos feito com ele? Quais os cuidados que temos dispensados para o nosso corpo? Mas devemos lembrar sempre também, meus irmãos, que todo momento é um momento de recomeçar. E Deus nos ampara sempre. Então vamos aproveitar esse momento que Deus está nos oferecendo. Vamos aqui ver o que Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, fala para nós sobre o alcoolismo. Insinuante. A princípio perturba os iniciantes e desperta nos mais fracos curiosa necessidade de repetição. A vinculação alcoólica escraviza a mente, desarmonizando e envenena o corpo, deteriorando. Então, nós observamos aqui o que diz a nossa mentora quando afirma que, no início, ela é insinuante, ou seja, o alcoolismo se instala lentamente. Começa, às vezes, com inocentes goles. Muitas vezes, um hábito social que vai se repetindo até o vício, até a dependência, a escravização da mente, levando o envenenamento do corpo físico, causando várias doenças e levando à dependência grave. E aí vocês podem perguntar, mas afinal, quais os motivos que levam a pessoa a beber? E segundo Joana de Ângeles, os pretextos surgem na alegria, na frustração, na tristeza, no momento da esperança, da revolta, da mágoa, da vingança e até para o esquecimento. Para uns se converte em coragem, para outros em entusiasmo, impondo-se dominador incoercível. Então podemos observar, meus irmãos, que os motivos não faltam. Os pretextos são inúmeros e dos mais variados para quem quer beber.
O álcool, nós sabemos, tem entrada em livre em quase todos os ambientes. Em muitos lares, muitas vezes através das mídias e televisões, influenciando as crianças, os jovens e adultos, levando à dependência. Daí a necessidade de aprofundar no conhecimento dos efeitos que o álcool produz e dos riscos que ele nos traz para a nossa saúde física, mental e espiritual. E podemos ver qual a relação entre a obsessão e o alcoolismo. A desesperada busca ao álcool ou substâncias outras que dilaceram a vontade, desagrega a personalidade, perturba a mente, pode ser às vezes inspiradas por processos obsessivos. Então nós sabemos que a pessoa que faz uso do álcool quase sempre tem ao seu lado espíritos inferiores que foram atraídos por afinidades, espíritos que ainda buscam os efeitos, as sensações dos alcoólicos. E muitas vezes esses espíritos inferiores exercem grande domínio sobre os desencarnados. E quais são as consequências do alcoolismo? Vamos buscar no livro Cartas e Crônicas do Irmão X. Endoidece artistas notáveis, desfibra o caráter de abnegados pais de família, favorece doenças e engrossa a estatística dos manicômios. Então, podemos observar aqui que as consequências são nefastas. A maioria das vezes são graves, muitas vezes prejudicando a saúde física, mental e espiritual da pessoa, destruindo lares e família, lesando muitas vezes o corpo físico, prejudicando terrivelmente a reencarnação. Mas não podemos esquecer, meus irmãos, que com a vontade firme, com o amparo de Jesus, é possível modificar esse cenário, é possível vencer os vícios. Mas pergunta-se como vencer, como resistir ao vício. Vamos buscar lá em Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrebatamento do mal. E a resposta dos Espíritos, o sábio da antiguidade vos diz: conheça a ti mesmo. Então, meus irmãos, o primeiro passo para resistir, o primeiro passo para vencer a dificuldade é reconhecer que existe essa dificuldade. É o primeiro passo que precisamos dar, nos conhecer. Quais os pontos fracos que possuímos, quais os defeitos que nós temos, para depois modificarmos. E como vamos nos conhecer? Como vamos saber desses pontos fracos? Vamos continuar com Kardec no Livro dos Espíritos. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim de cada dia interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Então, meus irmãos, precisamos passar em revista a nossa consciência. Precisamos descobrir em nós o que precisa ser melhorado. Precisamos ser honestos conosco mesmo, fazer uma análise de como somos, como agimos,
mergulhar em nosso íntimo para poder entender, compreender e depois modificar, encontrar as ferramentas. E nesse processo, meus irmãos, não podemos esquecer da prece, a terapia da prece. Pela prece, o ser humano atrai concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-lo em suas boas resoluções e lhe inspirar bons pensamentos. Adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho certo, se dele tiver se distanciado. Assim como também pode desviar de si os males que atrai por suas próprias faltas. Então, olha a importância da prece, os benefícios da prece. Nós atraímos os bons espíritos e adquirimos a força moral, a fortaleza moral para vencer todas as dificuldades. Sabemos também que a prece serena os nossos corações, acalma as nossas mentes, pois nos liga a Deus, nos liga ao Pai. E podemos perguntar, além da prece, o que podemos fazer para encontrar forças para vencer as dificuldades? Não podemos esquecer da prática da caridade. É na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Toda a eterna felicidade se contém nesse preceito: amai-vos uns aos outros. Então, meus irmãos, quando auxiliamos o nosso próximo, quando ajudamos a diminuir a dor do próximo, nós esquecemos as nossas dores. Vamos encontrar a alegria de servir e a paz, a força necessária para resistir os vícios, resistir às dificuldades, às tentações. Serão mais fáceis, irmãos, encontrar essas forças. E não podemos esquecer jamais das palavras de Jesus. Pedi e obtereis. Pedi e vos será dado. Buscais e achareis. Batei e vos será aberto. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, acha, e ao que bate se abrirá. Jesus, Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 8. Então, meus irmãos, nós não podemos esquecer de buscar em Jesus a inspiração, buscar em Jesus a força para vencer as nossas imperfeições, e fortalecimento de nossa fé. Não esquecendo de suas palavras, meus irmãos, que tudo que nós pedirmos com fé nos será dado. Confiemos em Deus, confiemos em Jesus, que Ele nos dará a força necessária para vencer todas as nossas dificuldades, para vencer todas as tentações. Que Deus nos ampare, que Deus nos fortaleça, que Jesus esteja sempre conosco. Graças a Deus, meus irmãos, fique na paz do Senhor. Que assim seja. Irmãos, nós estamos em uma sala de passe. Lembremos do que nos prometeu Jesus. Onde estiverem reunidas 2 ou mais pessoas em meu nome, eu aí estarei. Jesus está conosco. Tranquilizemos o coração,
Respiremos calmamente, oremos com fé. Passista, pode se posicionar. Divino amigo Jesus, temos certeza de Sua presença entre nós, Senhor. Envolva-nos nas vibrações do Teu infinito amor, pacifica o nosso ser, sustenta as nossas esperanças, na certeza de encontrarmos aqui o lenitivo para as nossas dores. Passista, aplique o passe de dispersão. Irmãos, visualizemos uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do amor de Deus nos banhando. Derramam-se em nossas cabeças, descem pelos ombros, banham todo o nosso ser, nos trazem paz, serenidade, equilíbrio, limpam todas as impurezas, pacificam o nosso mundo íntimo. Sintamos estas águas nos banhando, nos limpando, retirando todos os fluidos deletérios, muitas vezes advindos de nossa invigilância. Passista, aplique o passe de reposição. Irmãos, mentalizemos o sol irradiando luz que penetra suavemente em nosso corpo, raios que revigoram nossa alma. Mentalizemos Jesus, meus irmãos, como o sol diante de nós, sua luz, seu calor nos envolvem. Sintamos as energias curadoras que emanam de Jesus em nossa direção. Ele ouve as nossas preces. Confiemos nele. Seu amor é infinito, nos acompanha, nos protege e oferece tudo o que necessitamos. Confiemos. Ouçamos a voz amiga de Jesus nos dizendo: não vos deixarei órfãos. O Cristo está entre nós. Agradeçamos a Jesus pelas energias salutares recebidas. Conserva-nos em paz, Senhor. Abençoa os nossos lares. Guarda-nos contigo, Mestre querido. Meus irmãos, vocês podem sair. Façam uso da água fluidificada. Vão com Deus. Encerramos agora mais um tratamento espiritual online, na certeza que estamos amparados espiritualmente sob a proteção divina. Vamos fechar os nossos olhos para a prece de encerramento e rogando a Jesus a sua proteção, o seu amparo nessa noite de tratamento, que possamos ser intuídos, que as nossas forças, as nossas energias, cada célula seja revigorada e que possamos estar mais animados, com a certeza de que não estamos desamparados e que Deus está cuidando de toda a nossa dor, de toda a nossa angústia. Graças a Deus e que assim seja.